Graça e paz, irmãos, trazendo mais um capítulo, da nossa Confissão de Fé Batista Reformada de 1669. Nós já estamos no capítulo 11 e é a primeira parte, que se chama a justificação, Aqueles a quem Deus chama eficazmente, ele também os justifica gratuitamente, não por infundir-lhes justiça, mas perdoando os pecados, considerando-os e aceitando-os como pessoa justa, não por coisa alguma realizada neles ou por eles mesmos feita, mas unicamente por consideração a Cristo, não por imputar-lhes como justiça a fé ou ato de crer ou qualquer outra obediência evangélica. Tá ruim meu mouse. Mas por imputar-lhe a obediência ativa de Cristo a toda a lei e sua obediência passiva na morte, como total e única justiça deles, que recebem a Cristo e neles descansa pela fé. E esta fé não atém de si mesmo, é dom de Deus. Então veja aqui, Cristo morreu por nós, então ele nos defende, ele nos salvou por livre e espontânea vontade de Deus. Deus, por misericórdia de Deus, aqui não, ele torna essas pessoas injustas, torna justa, porque é uma capacitação do Espírito Santo e não nossa, que nós vamos se tornar justos diante de Deus, porque o ser humano não tem essa capacidade. Mas Deus, pelo seu amor, ele nos chama e nos capacita, nos limpa. Ele tira essa sujeira de nós que nós não conseguimos tirar, que é o pecado, e torna nós justos. Em Romanos 3, 24, diz assim: sendo justificado gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então é gratuitamente, nós não fazemos nada para isso, não é por obras, não é por nada, qualquer algo que nós façamos, Romanos 8:30 também diz assim: e o que predestinou, e esses também chamou, e os que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 4:5-8 diz assim: mas aos que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça, e é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos pela... bem-aventurados o homem a quem o Senhor jamais imputará pecados. Então veja bem que fala mais acima, não é daquele que trabalha, ou seja, não é pelo esforço nosso que nós vamos ganhar essa justificação, como é o nome desse estudo. Efésios 1:7 diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua justiça. 1 Coríntios 1:30-31 diz assim: mas só sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação, redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Romanos 5:17-19 até o 19 diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como
como por uma ofensa, né, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos tornarão justos. A obediência de Cristo nos tornará justos, né? Filipenses 3, 8, 9 diz assim: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseado na fé. Nem a fé não é de nós mesmos. Nós dissemos assim, você tem que ter mais fé, não sei o que. Tem muitas pessoas que chamam a atenção de outro, né? Porque aquela pessoa não tem a fé suficiente, a tua fé não foi suficiente. Não é você que é o culpado, você ter a tua fé ser pequena. Pequena ou grande, não, você não... É Deus que capacita, é Deus que dá essa quantidade de fé, é Deus que sabe a quantidade certa. Nós nem sabemos que tamanho é a nossa fé, né? Assim como a Bíblia diz que se a fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, você moveria um monte daqui, como se diz assim, uma serra daqui, moveria daqui para o mar, né? Imagina que tamanho então é a nossa fé perto do grão de mostarda, é nada então, né? Efésios 2, 8, 10 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então não é nós que preparamos, nada depende de nós. Aqui você tem que colocar assim, tudo é Deus quem faz na nossa vida. O querer é Deus. Tanto faz o querer em nós, a vontade é Deus quem faz. João 1, 12 diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filho de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Romanos 5, 17 diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais, que a gente leu antes lá, mas vamos ler aqui de novo, né? Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. A fé, assim recebendo e apoiando-se em Cristo e sua justiça, é o único instrumento de justificação, porém ela não está sozinha na pessoa justificada. Está sempre acompanhada de todas as outras graças salvadoras e não é uma fé morta, pois atua pelo amor. Romanos 3, 28 diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então aqui mata tudo esse negócio de dizer que nós temos que fazer a obra, senão nós não seremos salvos, né? Muita gente busca fazer a obra sem vontade, até por uma pressão, porque tem que fazer o bem, senão tem que fazer a obra de Deus, senão você não será salvo. Se você for fazer sem a tua vontade, significa que o Espírito Santo não quer que você faça. Você está no caminho errado. Quando você faz uma coisa sem a tua vontade, é melhor você não fazer. Porque a Bíblia mesmo fala assim, tudo que for fazer, faça como se fosse feito para Deus, com amor, com dedicação, tudo. Tem que ter amor naquilo. Se não tiver, abandone, esse caminho, não é para você. É como se fosse uma profissão, se estivesse trabalhando no lugar errado, sem amor,
só pelo sustento que você está ganhando lá, né? Sendo que você pode mudar de emprego e trabalhar em outra empresa e ganhar teu sustento, né, em outro lugar e ser feliz, né? Gálatas 5:6 diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Tiago 2:17, 22 e 26 diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Vês como a fé opera juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Pela sua obediência e morte, Cristo pagou plenamente a dívida de todos os que são justificados a favor destes. Pelo sacrifício de si mesmo no sangue da justiça, no sangue da cruz, da sua cruz, ele deu satisfação adequada, verdadeira e plena à justiça de Deus quando tomou o lugar deles e recebeu a punição que a ele era devido. O Pai voluntariamente concedeu Cristo e livremente aceitou a abundância de Cristo e seu cumprimento da lei, em substituição a favor dos que seriam justificados, sem que neles houvesse mérito algum. Portanto, justificação a devem exclusivamente da graça gratuita, para tanto a justiça rigorosa como a abundante graça de Deus possam ser glorificadas na justificação de pecadores. E queria só voltar naquela parte lá que fala lá de Tiago, que fala que a fé sem obra é morta. E a gente está falando aqui de fé, né? A fé não salva a morte, né? Esquece. A obra, buscamos a palavra certa. A obra não adianta, a obra não salva ninguém. Mas aqui, ao mesmo tempo ali, Tiago diz que a fé sem obras é morta. Mas aí que está o porém. A obra tem que ser capacitada também pelo Espírito Santo. A fé não vem de nós mesmos, é dom de Deus. Assim também a obra não vem de nós mesmos, é dom de Deus. Você é capacitado a fazer aquilo. É a mesma coisa, você tem uma faculdade para aquilo. Não estou dizendo que você precisa ter uma faculdade para ser um pregador, né? Mas assim, você é capacitado para aquilo. Melhor dizendo, você é capacitado. Assim o Espírito Santo capacita a gente com a fé e com a obra também. Daí junta fé e obra. Aí que Tiago está dizendo. Não, Tiago não está falando que se você não fazer a obra, você não vai para o céu. É um grande engano aqui que a pessoa tem. Aqui junta a fé e a obra. A fé e a obra, tudo num só. Aí o Espírito Santo capacita nós a fazer a obra com fé, fazer a obra com amor, não por obrigação. É isso que a palavra quer dizer. Então, continuamos, acho que, né, se qualquer coisa se deixa nos comentários lá embaixo do vídeo, lá no rodapé, lá, a gente responde melhor, tá bom? Hebreus 10:14 está escrito assim: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quanto estão sendo santificados. Vamos ver o tempo. Tá na hora de nós deixar para a próxima aqui, né? Que a gente para, então. Lemos mais esse aqui, 1 Pedro, né? 1 Pedro 1:18, 19 e deixamos para a próxima. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro,
que fosse resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então paramos por aqui. Veja bem, para você ver aqui, não é por nada, não custou nada isso aqui para nós, aqui, voltando aqui, o legado, né, que diz aqui, sabendo que não foi mediante coisa corruptíveis. Então, assim, não foi comprado, não foi nem comprado por ouro, por prata, e sim foi comprado pelo um sangue de um cordeiro santificado, puro, sem pecado, que nos salvou, né? Então, a compra que Jesus fez foi muito mais do que ouro, prata, que coisa que o ouro e a prata não conseguem comprar. Por mais que seja a peça mais cara do mundo, não vai conseguir comprar o que Cristo fez e pagou com seu sangue, né? Então a gente continua na próxima, que senão fica muito comprido, né? Então, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo cubra tudo nós com alegria, né? E curta e compartilhe o vídeo e se inscreva no canal, né? Para que a gente possa estar trazendo cada vez mais estudo como esse, tá bom? Fica com Deus e até a próxima.